Antes de iniciarmos esta oração, eu quero te convidar a pausar por um instante. Não avance com pressa. Este não é apenas mais um conteúdo, é um momento sagrado. A partir de agora, vamos preparar o coração para o momento da oração. Respire fundo. Silencie os pensamentos que estão correndo dentro da mente. Permita que o coração se alinhe à presença de Deus, porque aquilo que está prestes a acontecer não começa com palavras, começa com atenção espiritual. A oração não é um discurso apressado, nem uma tentativa de convencer Deus a agir. Ela nasce quando o coração reconhece quem Deus é. Antes de falar sobre necessidades, dores ou pedidos, é preciso lembrar de uma verdade fundamental. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou, ele não enfraqueceu, ele não se distraiu com a sua história. Ele permanece bom, fiel e constante, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A palavra nos ensina que a gratidão não começa pelo que fazemos, mas por quem Deus é. Quando o coração se ancora nessa verdade, algo se reorganiza por dentro. A alma encontra chão firme, a mente desacelera, o espírito volta ao lugar de confiança. Louvar não é ignorar problemas, é escolher não permitir que eles ocupem o trono que pertence somente ao Senhor. Talvez hoje o coração esteja cansado, talvez a mente esteja cheia demais. Mesmo assim, este é o momento de lembrar: o Deus que sustenta o universo também sustenta a sua vida. O mesmo Deus que mantém o céu no lugar é aquele que tem cuidado de você, inclusive nos detalhes que passam despercebidos. Por isso, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, permita que a gratidão aqueça o coração. Um coração grato permanece sensível. Um coração grato permanece desperto. Um coração grato permanece próximo de Deus. E é desse lugar que a oração começa a fluir com verdade. Se estas palavras tocaram o seu coração, escreva "Estou aqui" nos comentários e permaneça neste momento. Quando o coração começa a se aquietar, Deus passa a ajustar a forma como enxergamos a vida. Muitas vezes, o peso não está apenas nas circunstâncias, mas na maneira como o olhar se acostumou a focar apenas no que falta. A gratidão surge como um realinhamento interior. Ela não ignora a dor, mas impede que a dor se torne a única lente pela qual tudo é visto. A palavra nos lembra que Deus é bom e que a sua misericórdia permanece. Essa verdade não depende do dia estar fácil ou difícil. Ela permanece quando os planos funcionam e também quando nada acontece como esperado. A gratidão não nasce do conforto, ela nasce da confiança. Confiar que mesmo sem entender tudo, Deus continua sustentando aquilo que está fora do nosso controle. Há bênçãos tão constantes que se tornam invisíveis aos olhos cansados, o fôlego que entra e sai, o descanso possível ao final do dia, a provisão que chega de formas inesperadas. Tudo isso revela um cuidado silencioso, mas fiel. Quando o coração reconhece isso, algo muda. A reclamação perde força, a comparação perde espaço. A alma começa a perceber que não foi abandonada em nenhum momento. A gratidão também protege o interior contra o endurecimento. Um coração agradecido permanece sensível à presença de Deus. Ele aprende a reconhecer a mão do Senhor, não apenas nos grandes livramentos, mas também na constância da vida que segue. O sol continua nascendo, o tempo continua avançando, a fidelidade de Deus não falha, mesmo quando as emoções oscilam. Talvez hoje ainda existam perguntas sem resposta. Mesmo assim, a gratidão permite dizer: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem mantido em pé. Reconhecer isso não diminui a dor, mas fortalece o espírito. É nesse lugar que a fé começa a ganhar firmeza novamente, não por aquilo que se vê, mas por quem Deus continua sendo. Se essas palavras estão organizando algo dentro de você, escreva "Estou confiando" nos comentários e siga com o coração atento.
À medida que a gratidão amadurece, o coração começa a perceber algo profundo. Deus não cuida apenas dos grandes eventos, mas também dos detalhes silenciosos da vida. Muitas vezes, o agir do Senhor passa despercebido porque não vem acompanhado de barulho, sinais visíveis ou respostas imediatas. Ainda assim, Ele sustenta, preserva e mantém de pé aquilo que parece comum demais para ser notado. Existe um cuidado constante acontecendo mesmo quando a mente está ocupada demais para enxergar. Há livramentos que nunca serão contados, porque nunca chegaram a acontecer. Há portas que permaneceram fechadas por proteção. Há atrasos que impediram dores maiores. Quando se olha para trás com honestidade, é possível perceber que Deus esteve presente até nos momentos em que parecia distante. A palavra nos lembra que todo dom bom vem do alto. Isso significa que nada do que sustenta a sua vida é fruto do acaso. A provisão que chega, a força que permanece, a clareza que surge no momento certo, tudo isso carrega a marca da bondade de Deus. Mesmo quando o coração não percebe, o Senhor continua agindo. Quando essa verdade se perde, a alma se inclina facilmente à insatisfação, a comparação cresce, a gratidão diminui, a percepção da graça se enfraquece. Por isso, é tão importante permitir que Deus reajuste o olhar, não para negar os desafios, mas para reconhecer que, apesar deles, o cuidado nunca cessou. Hoje, permita-se reconhecer aquilo que Deus tem feito de forma constante e silenciosa. A vida que segue, a proteção invisível, a sustentação diária, tudo isso revela um amor que não falha. Quando o coração volta a perceber isso, a fé se fortalece sem esforço e a confiança encontra um novo lugar para repousar. Se você reconhece que Deus tem cuidado de você mais do que imagina, escreva "sou grato" nos comentários e permaneça sensível ao que vem a seguir. Quando a vida segue em ritmo acelerado, existe um risco silencioso. O coração pode se acostumar com a graça e perder a sensibilidade diante dela. Não por maldade, mas por cansaço. Aos poucos, aquilo que antes despertava admiração passa a ser tratado como obrigação. O cuidado de Deus continua presente, mas o coração já não reage da mesma forma. A gratidão atua como uma proteção espiritual contra esse endurecimento. Ela mantém o coração desperto, atento e humilde. Um coração grato não se fecha facilmente, porque reconhece que tudo o que possui foi recebido, não conquistado sozinho. Ele entende que a fidelidade de Deus não é um direito adquirido, mas um dom renovado todos os dias. Quando a gratidão se perde, a alma se torna mais vulnerável à queixa constante. Nada parece suficiente, tudo parece atrasado. O olhar se fixa no que ainda não chegou, e o que já foi sustentado deixa de ser valorizado. Esse movimento interno enfraquece a fé de forma sutil, quase imperceptível. Por isso, a palavra nos chama a dar graças em todas as circunstâncias. Não porque todas elas sejam boas, mas porque Deus continua sendo fiel em meio a cada uma delas. A gratidão não nega a dor, mas impede que a dor roube a visão espiritual. Ela preserva o coração do cinismo, da frieza e da indiferença. Hoje, permita que Deus aqueça novamente o seu interior. Não permita que a familiaridade com a graça gere distância do doador. Um coração grato permanece sensível, ensinável e próximo. E é nesse lugar que a presença de Deus se torna mais clara, mesmo em dias difíceis. Se você sente que precisa desse cuidado espiritual, escreva "guarda meu coração" nos comentários. Chega um momento em que o coração entende que a gratidão não depende de respostas imediatas. Existem fases em que o caminho parece confuso, as decisões pesam e o futuro não se apresenta com clareza. Ainda assim, confiar em Deus nesse lugar é um ato profundo de fé. Não uma fé baseada no que se vê, mas no caráter imutável de quem conduz a história.
Deus nunca prometeu ausência de desafios, mas garantiu presença constante. Ele permanece mesmo quando as águas parecem profundas e o terreno instável. A confiança se fortalece quando o coração aceita que nem tudo precisa ser compreendido para ser sustentado. Às vezes, a paz não vem porque as respostas chegaram, mas porque a alma decidiu descansar em quem governa todas as coisas. Há promessas que não anulam o processo, mas asseguram companhia durante ele. Deus não abandona no meio do caminho. Ele caminha junto, sustenta nos dias difíceis e protege mesmo quando não há sinais visíveis disso. Essa certeza muda a forma como o medo se manifesta. Ele perde autoridade quando a confiança se estabelece. Confiar também significa entregar aquilo que não pode ser controlado. É reconhecer limites e escolher não carregar sozinho o peso do amanhã. Quando o coração solta o controle, ele encontra descanso. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua no comando. Hoje permita-se confiar mesmo sem entender. Deus não desperdiça dor, não ignora orações e não falha em suas promessas. O que hoje parece confuso será esclarecido no tempo certo. Até lá, a confiança mantém o coração firme e a fé viva. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho completo, escreva "Eu confio" nos comentários e permaneça neste lugar de descanso. Existe uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. É uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, nem de respostas rápidas. Ela se manifesta quando o coração escolhe entregar o que pesa e confiar que Deus é capaz de sustentar aquilo que foge ao controle humano. Quando a ansiedade tenta ocupar espaço, a mente se enche de cenários, previsões e preocupações. Nesse momento, Deus convida a um caminho seguro, transformar inquietação em oração e medo em entrega. A paz de Deus não ignora a realidade, mas impede que ela domine o interior. Ela atua como uma guarda silenciosa, protegendo pensamentos e emoções. Essa paz não significa indiferença, mas alinhamento. O coração aprende a descansar mesmo quando o mundo não desacelera. Aprende a respirar com mais calma mesmo quando as circunstâncias pressionam. Aprende que não precisa carregar sozinho aquilo que Deus já se dispôs a cuidar. Quando o coração se volta para Deus com gratidão e confiança, algo muda por dentro. O peso diminui, a pressa perde força, o medo deixa de ditar decisões. A paz passa a ocupar o lugar que antes era dominado pela ansiedade. Hoje, escolha permitir que essa paz encontre espaço dentro de você. Não como fuga, mas como proteção. Deus é capaz de guardar o seu interior, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa paz não é frágil, ela é firme, constante e suficiente para sustentar cada passo. Se você deseja entregar suas preocupações e permitir que a paz de Deus guarde o seu interior, escreva "Entrego e descanso" nos comentários. Há momentos em que a vida conduz por caminhos que ninguém escolheria. Situações que testam a resistência, desafios que parecem maiores do que a própria força. Nesses lugares surge uma verdade que sustenta o espírito. Deus não prometeu ausência de travessias difíceis, mas garantiu presença constante em cada uma delas. A presença de Deus não se manifesta apenas nos dias leves. Ela se revela muitas vezes com mais clareza nos momentos de fragilidade. Quando as águas parecem profundas e o fogo parece próximo demais, o Senhor permanece. Ele não observa de longe. Ele caminha junto, sustenta e protege, mesmo quando os sentidos não conseguem perceber. Entender isso muda a forma como o coração enfrenta as dificuldades. A dor deixa de ser sinal de abandono. O processo deixa de ser castigo. A travessia passa a ser acompanhada pela certeza de que Deus está presente em cada passo. Ele não se ausenta quando a vida se torna pesada. Pelo contrário, ele se aproxima. Essa presença traz consolo real.
não elimina imediatamente o desafio, mas impede que ele consuma a esperança. O coração aprende que não está sozinho, mesmo quando ninguém mais parece entender o que está sendo vivido. Deus permanece fiel nos lugares onde a força humana se esgota. Hoje permita-se lembrar, você não atravessa nada sozinho. Deus está nos momentos incertos, nos dias difíceis e nas noites silenciosas. Ele permanece quando tudo parece instável. Essa presença sustenta, fortalece e conduz até o outro lado. Se você reconhece que Deus esteve com você nos momentos mais difíceis, escreva "Ele esteve comigo" nos comentários e continue caminhando nessa verdade. Há momentos em que o coração não consegue enxergar sentido no que está acontecendo. Os planos não avançam, as respostas não chegam e o futuro parece coberto por névoa. Nessas horas, a esperança não surge como entusiasmo, mas como uma decisão silenciosa de continuar confiando. É nesse lugar que Deus trabalha de forma profunda. A esperança verdadeira não se apoia no cenário atual, mas na fidelidade de Deus ao longo do tempo. Mesmo quando o entendimento falha, o coração pode escolher confiar no caráter do Senhor. Deus continua operando, mesmo quando o progresso não é visível. Aquilo que hoje confunde, amanhã pode revelar propósito. Deus não desperdiça processos. Ele transforma a dor em amadurecimento, perdas em aprendizado e esperas em proteção. O tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. Muitas vezes aquilo que parece um atraso é, na verdade, um cuidado que impede feridas maiores. A esperança se fortalece quando o coração aceita que Deus enxerga além do agora. Quando a mente se cansa de tentar entender tudo, a esperança oferece descanso. Ela lembra que Deus não perdeu o controle e que nada foge ao seu alcance. Mesmo em meio às incertezas, Ele continua alinhando detalhes, abrindo caminhos e sustentando o que precisa permanecer. Hoje, permita que a esperança volte a ocupar espaço dentro de você, não como uma expectativa vazia, mas como uma confiança firme de que Deus continua trabalhando, mesmo no silêncio. O que hoje parece indefinido não é o fim da história. Se você escolhe manter a esperança mesmo sem respostas claras, escreva "Espero no Senhor" nos comentários e siga confiando no tempo de Deus. À medida que a esperança se firma, o coração começa a lembrar de algo essencial. Deus não apenas acompanha processos, Ele também redime histórias. Nada do que foi vivido se perde quando colocado nas mãos do Senhor. Aquilo que parecia definitivo pode ser transformado. O que feriu pode ser curado. O que parecia sem saída pode ganhar um novo significado. A redenção de Deus não se limita a um momento específico do passado. Ela alcança o presente e reposiciona o futuro. Deus restaura, reconstrói e ressignifica aquilo que foi quebrado. Quando o coração se lembra disso, a fé ganha novo fôlego. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de confiar que Deus é capaz de agir acima das falhas, erros e limitações humanas. A fé se fortalece quando a memória espiritual é ativada. Lembrar do que Deus já fez traz segurança para enfrentar o que ainda virá. Se Ele já perdoou, resgatou, protegeu e sustentou antes, Ele continua capaz de fazer novamente. A redenção passada se torna base para a confiança presente. Deus não se cansa de restaurar. Ele não se afasta por causa das quedas. Pelo contrário, Ele se aproxima para levantar, fortalecer e conduzir. A redenção não é apenas um ato de misericórdia, é uma declaração de amor contínuo. Deus chama para perto, não para afastar. Hoje, permita que essa verdade fortaleça a sua fé. O que foi tocado por Deus não permanece igual. A redenção traz esperança, restaura a dignidade e renova o propósito. Nada está perdido quando Deus está presente.
Se você crê que Deus tem poder para restaurar e renovar a sua história, escreva "Ele me redime" nos comentários e permaneça firme nessa fé. Agora, com o coração preparado, vamos orar. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti com reverência e gratidão. Obrigado por quem Tu és, antes mesmo de tudo o que fazes. Obrigado porque a Tua bondade não depende das minhas circunstâncias, e o Teu amor não falha, não diminui e não se afasta. Mesmo quando eu não percebo, Tu permaneces fiel. Pai, eu Te agradeço pela vida, pelo fôlego, pela provisão diária e pelo cuidado que me sustenta em silêncio. Obrigado pelas vezes em que me guardaste sem que eu soubesse, pelas portas que não se abriram por proteção e pelos caminhos que foram ajustados pela Tua sabedoria. Hoje eu reconheço que nada do que tenho veio por acaso. Tudo é expressão da Tua graça. Senhor, eu entrego diante de Ti as preocupações que tentam pesar sobre a minha mente. Aquilo que eu não consigo controlar, eu coloco em Tuas mãos. Aquilo que eu não entendo, eu confio ao Teu tempo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e os meus pensamentos. Que essa paz cubra minha casa, minhas decisões e o meu futuro. Mesmo nos dias difíceis, eu escolho confiar. Tu prometeste estar presente nas travessias e eu creio que não caminho sozinho. Sustenta-me quando a força parecer pequena. Renova minha esperança quando o caminho parecer incerto. Ensina-me a descansar em Ti, sabendo que Tu transformas processos em crescimento e esperas em proteção. Jesus, obrigado pela redenção que me alcançou. Obrigado pela cruz, pelo perdão e pela nova vida que recebi pela Tua misericórdia. Eu não fui merecedor, mas fui alcançado. Minha fé está em Ti, meu futuro está em Tuas mãos. Minha vida Te pertence. Que eu viva com um coração grato, sensível e confiante. Que eu reconheça a Tua bondade também nos dias comuns. Que o meu viver reflita honra, fé e dependência do Senhor. Tudo entrego a Ti, confiando que o Teu amor é suficiente para hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva nos comentários uma palavra de gratidão a Deus. Se este momento foi importante para você, curta este vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Sinta-se à vontade para se inscrever no canal e compartilhar com alguém que Deus traga à sua memória agora. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem você.